gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química, certo? E nossa aula de hoje será a continuação de transformação da matéria e iremos ver também notações químicas com balanceamento. E para iniciar aqui nas transformações da matéria, vamos à hipótese de Avogadro. Aqui na hipótese de Avogadro eu já tenho o conceito de molécula, certo? Formado. E aqui ele vai trabalhar com questão de volumes dos gases, a condições ideais, que é de temperatura e pressão. Aqui a gente vê o exemplo de como são formadas essas moléculas. No caso aqui nós temos substâncias simples, como nós já havíamos visto. Aqui eu tenho substância hidrogênio, 2 volumes, no caso eu tenho 2 moléculas. Um volume de gás oxigênio, que é o O2, para a formação de 2 volumes de água. Então, aqui, cada oxigênio precisou dos 2 hidrogênios para formar a molécula de H2O, assim como esse outro oxigênio também precisa desses 2 hidrogênios para formar a molécula de água, H2O. Então, lembre-se, isso aqui puxa um pouquinho lá das leis ponderais que nós já vimos, questão de proporção, 2 volumes daqui para um volume desse outro gás, formando 2 volumes de água, certo? Pelo que nós já tínhamos visto, as leis ponderais, lei de Lavoisier é conservação da massa, ou seja, a massa que eu tenho no reagente, que é tudo que está antes da setinha, na reação química, tem que ser igual à massa que eu tenho depois da setinha, que no caso são os produtos. E pela lei de Proust, são as proporções constantes. O que está acontecendo, se o valor ele está aumentando, se ele está diminuindo, se é o dobro, se é o triplo, e por aí vai. Mas hoje, nosso foco será as notações químicas. O que são essas notações químicas? Aqui, ele envolve a questão dos elementos químicos, elementos esses, da tabela periódica. Aqui eu fiz um breve destaque da tabela periódica, em que eu tenho alguns símbolos de elementos químicos, como o cobre, o zinco, o galho, o germânio. E assim, você pode prestar atenção que alguns coincidem, com a nossa língua portuguesa, o jeito, a forma como é escrito, e outros não. No caso do cobre, é CO, quando eu vou escrever, mas o símbolo é CU. O zinco, zinco é com Z, deu certo, Galho também, germânio. Por que que alguns, aqui no caso do AG, que é a prata, por que que não coincidem? Porque alguns desses nomes não vêm apenas do latim, eles vêm também do grego, tá? E por que que aqui eu tenho que ter uma letra maiúscula e uma minúscula nesses? Para diferenciar de outro elemento químico. Porque se eu colocasse só o C, eu iria confundir com o carbono, certo? Então, passando um pouquinho aqui da representação, nós temos as fórmulas químicas, que é como as substâncias elas são demonstradas nessa fórmula molecular. Aqui no caso da substância água ou a molécula de água, como que é a sua fórmula? H2O, glicose, C6H12O6, e assim vai, o gás carbônico, CO2 e água oxigenada, H2O2. São as formas de representação dessas substâncias. Aqui eu tenho uma equação química e nessa equação química, ou reação química, tudo que está antes da seta é o reagente, tudo que está depois da seta é o produto. Lembrando que essa somazinha aqui é soma de moléculas, tá? Aqui eu coloquei uma legenda para explicar um pouquinho dessa numeração. Esses números grandões que ficam na frente, no caso do O2, você não está vendo nenhum número. Quando não tem nenhum número é porque significa que é 1, já que é só uma molécula desse aqui. Então, esses números grandões, os coeficientes, eles dizem respeito ao número de moléculas, certo? E eles pertencem à molécula inteira. Então, todos os átomos que estão presentes na molécula, esse coeficiente pertence a todos. Já esses números pequenininhos aqui, eles são os índices. E esses índices, eles pertencem apenas daquele determinado elemento químico, em que ele está juntinho.
Quando nós formos fazer o balanceamento de equações químicas, nós só podemos mexer com os coeficientes, que é os números grandões que ficam na frente de cada molécula. Nunca a gente poderá mexer com esses números pequenos e nem colocar número no meio da molécula ou atrás dela, tá? Vamos aqui a um exemplo bem básico para podermos, daqui a pouco, entrarmos em balanceamento das equações químicas. Essa questão ela está querendo o número de moléculas, número de elementos químicos, número total de átomos de cada elemento químico nessas notações. No caso aqui, ó, primeiro exemplo da letra A, quero saber o número de moléculas de água. Lembre-se, o número que está na frente, que é o coeficiente, diz respeito ao número de moléculas. Então, aqui de água eu tenho 4. Número de elementos químicos, no caso eu tenho o elemento hidrogênio e o oxigênio. Então, 2 elementos. Número de átomos de cada elemento químico. A gente vê de cada um e depois soma tudo. Então, aqui de hidrogênio, ó, 4 vezes 2, 8, mais. Do oxigênio, como foi falado, esse número grandão é de todo mundo que está na molécula, então você tem que multiplicar o oxigênio. Ó. 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Somando aqui 8 e 4, você tem um total de 12 átomos. Fácil, né? Vamos aqui acelerar um pouquinho aqui nas outras. Ó. Número de moléculas do NH3 tem 5. Elementos químicos, 2, que é o N e o H. E número de átomos, só do N, 5 vezes 1, 5. Mais. O H eu tinha 3 aqui embaixo, você multiplica. Ó. 5 vezes 3, 15. Então, 15 e 5 dá 20. Número de moléculas aqui, ó, 2. Número de elementos químicos, tem o C, o H e o O, então, 3 elementos químicos. Número de átomos de cada elemento, só do C, ó, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais. Desse Hzinho aqui, ó, 2 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8, mais. Esse número que tá, esses átomos que estão dentro do parênteses, não fique preocupado pensando que é mais complicado, não é. Atente-se para esse númerozinho que está de fora do parêntese. Esse número de fora do parêntese, ele pertence a todo mundo que está dentro do parêntese. E o grandão de fora pertence a todos da molécula, inclusive quem está dentro do parêntese. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui dentro eu tinha um de cada, né? Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Vamos ver por partes. Vamos ver do O primeiro, ó. 2, que é esse grandão aqui da frente, ó, vezes 2, 4, mais. 2 vezes 2, que agora é para o H, 4. Vamos somar tudo aí, ó. 4 e 4 daqui dá 8, 8 e 8, 16, e 16 e 4, 20. Por fim, número de moléculas dessa substância aqui eu tenho 3, número de elementos também tenho 3, que é o C, o H e o N, e número de átomos, vamos ver por partes, né, ó. Carbono, 3 vezes 3, 9, mais. H, que está bem aqui, ó. 3 vezes 6, 18, mais. Vamos ver para o N, ó. O N aqui dentro não tinha nada, mas ele tinha esse 2 de fora, ó. Então, 2 vezes 3, 6, mais. Vamos ver para o H, ó. O H já tinha 2 dentro, mas você tem que multiplicar, ó. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Somando tudo isso aí, quanto que dá? Ó? Fica 12 mais 6 mais 18 mais 9. Dá um total de 45. Fácil, né? Agora, depois disso, nós iremos a realmente o que interessa, que são os balanceamentos das equações químicas. Esse balanceamento das equações químicas, gente, nós temos 2 métodos, né? Um que particularmente eu gosto muito, que é esse das tentativas, e tem o método algébrico. Vamos primeiro ao método das tentativas. Eu coloquei aqui esses 4 exemplos, e o método das tentativas, pelo próprio nome já diz, é uma tentativa, eu vou tentar até dar certo. Né? Tentar o quê? Bom, primeiro eu identifico quem são os elementos químicos presentes na reação, ó, tem o S e o O, certo? Independente das suas quantidades, ó, tanto no reagente, que é antes da seta, como no produto, é o S e o O. E para que o balanceamento ele seja 100%,
eu tenho que igualar a mesma quantidade de átomos que está no reagente tem que estar no produto. Aí o balanceamento ele vai estar ok. Então vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês é nunca começar por elementos químicos que se repetem, porque pode ser que no final eles se resolvam sozinhos, sem você ter muito trabalho. No caso aqui do oxigênio, ele está tanto nessa molécula como ele está aqui, do mesmo lado da reação. Então, não vou começar por ele, eu posso começar pelo S. Ó. Aqui o S, que é antes da seta, só tem um. Lá no produto também só tem um. Então, por enquanto, o balanceamento dele está ok. Não quer dizer que eu já terminei com o S, tá bom? Pode ser que eu tenho que mexer nele daqui para frente ou lá na frente, até tudo estar ok. Vamos conferir o oxigênio. No reagente, que é antes da seta, eu tenho 2 daqui, com mais 2 dá 4. Lá no produto, que é depois da seta, só tem 3. Não está balanceado, porque tem que ter a mesma quantidade. O que eu vou fazer, então? Como aqui eu tenho o oxigênio junto do S e aqui eu tenho longe do S, e se qualquer coisa que eu fizer aqui é para alterar o oxigênio, vai ficar difícil se eu mexer só no O. Então eu vou escolher algum número para botar logo aqui na frente do SO2. Porque embora eu mexa com o S, eu lá na frente eu posso consertar ele. Estou vendo que na frente se não tem nada é 1, e esse 1 ele não está interferindo em nada, eu vou botar um 2. Então, aqui do S, ó, 2 vezes 1, 2. Lá no produto só tem 1. O que eu faço para ficar 2? Não pode botar número pequeno aqui, tem que colocar sempre o coeficiente, que é o número grandão na frente. Então, boto 2 também, ó. 2 vezes 1, 2S. O S está ok, vamos conferir o O. O número da frente multiplica todo mundo da molécula, então vou olhar logo para o produto, ó. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Vamos ver lá no reagente, ó. 2 vezes 2, 4, mais os outros 2 oxigênios daqui, dá 6, né? Então, pronto, a reação está balanceada. Vamos ao próximo exemplo. Ó. Eu tenho elementos químicos, o N e o H. Então, o N aqui no reagente eu tenho 2. No produto eu só tenho 1. Que número vem aqui para frente? Ó? 2. 2 vezes 1, 2N, igual, tá lá no reagente. O hidrogênio, aqui eu já tinha colocado, né, já tinha deixado, mas enfim, ó. Vamos conferir hidrogênio aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6 hidrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios no produto, eu tenho que ter 6 hidrogênios no reagente. E eu só tinha 2. Então, o número que vem aqui para frente é o 3, ó. Porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, está balanceado. Olha os coeficientes, ó. Ficou 1, 3 e 2. Próximo exemplo. Ó. Vamos começar aqui do AL. Ó. O AL eu tenho 2 no reagente, que é antes da seta. No produto, só tem 1. Então, o número que vem aqui para frente é o 2. 2 vezes 1, 2 AL, 2 alumínios. Oxigênio, como eu disse para vocês, não vou olhar logo para ele. É um elemento químico que eu não olho logo. Eu deixo para olhar lá para o final, tá bom? Fica a dica. O hidrogênio aqui, como oxigênio e hidrogênio são elementos que por muitas vezes eles se repetem nas moléculas, você pode deixar para olhar para eles lá para o final. Então, ó, oxigênio não vou olhar agora. Hidrogênio não vou olhar agora. Se você quisesse, poderia, né? Mas eu não vou olhar agora. Então, cloro, ó. Aqui eu só tenho 1 no reagente, no produto. 2 vezes 3 tem 6 cloros. Como que eu faço para aqui também ficar 6? Com 6 aqui na frente, ó. 6 vezes 1, 6 cloros. Pronto com o cloro. Agora eu tenho que conferir meu hidrogênio e meu oxigênio, que eu não tinha olhado para eles, ó. Hidrogênio agora ficou com quantos? Ó? 6 vezes 1, 6. E aqui só tem 2. O que eu faço aqui na frente? Ó? Boto um 3. Ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Tá ok. Oxigênio, conferindo agora, eu tenho ó, 3 vezes 1, 3. E bem aqui, ó, 3 oxigênios no reagente. Viu? Nem olhei para ele no início e no final ele ficou tudo certo. Vamos aqui para esse último exemplo de tentativas. Perceba que essa molécula agora ela tem um parênteses, mas isso não vai interferir em nada, não vai ser mais complicado não. Se você achar melhor, você pode tirar do parêntese, faz logo a multiplicaçãozinha aqui
e no final você volta para o parênteses, mas enfim, fica a critério. Vou começar aqui do BA. Bário aqui só tem 1 e aqui tem 3. Então, o número que vem para frente é 3. Para ficar, ó, 3 vezes 1, 3. Não vou olhar para o oxigênio logo, vou olhar para o AS, ó. Tem 2, né? Ó, o número de fora aqui do parênteses, ó, 2 vezes 1, 2 AS. Ele tá ok. Vamos olhar o oxigênio agora, conferi-lo, né? No produto, ó, 2 vezes 4, 8 oxigênios. Lá no reagente também tem que ter 8 para estar certo, ó. Eu tenho 5 daqui, ó. 3 vezes 1, 3 oxigênios. Com mais 5, dá 8. Então, pronto. Já está balanceada essas equações. Simples, né? Vamos ver aqui, pelo menos um aqui, relacionado ao método algébrico. O que é isso? Método algébrico eu não gosto muito porque quando as reações elas são grandes, a gente forma muitos sistemas matemáticos, né? Mas tem pessoas que gostam. Então, eu vou explicar também. Método algébrico consiste em você colocar aqui no lugar dos coeficientes, você vai agregar variáveis, vai colocar qualquer letra aí e vai tentar encontrar os valores delas, sem ter que estar tentando muitos números, né? Então, eu vou fazer uma anotação logo aqui embaixo, para encontrar. Eu preciso encontrar do Al, que é do alumínio aqui. Eu preciso encontrar do oxigênio, que são os elementos químicos que estão aparecendo, tá? Então, aqui, para fazer essa minha anotação, eu tenho que colocar logo letras, ou seja, variáveis na frente das moléculas. Aqui na frente do Al eu vou chamar de X, na frente do O eu vou chamar de Y, e aqui na frente dessa outra molécula eu vou chamar de Z, tá bom? Então, vamos montar o sistema. Lembre-se que para montar esse sistema, matematicamente falando, o que eu tenho antes da seta tem que ser igual ao que eu tenho depois da seta. Então, essa setinha ela vai ser substituída por uma igualdade, tá? Vamos fazer aqui para o Al primeiro. A L não tinha nenhum númerozinho aqui embaixo, então quer dizer que é 1. 1 o quê, ó? 1x. Não tenho mais nenhum Al aqui do lado do reagente, eu vou lá para o produto, mas antes disso, eu não esqueço da seta, ó. X é igual. Aqui volta para o Al, que eu ainda estou anotando dele, ó. Al, ó, 2y, ou 2z, né? Pronto, terminei a anotação do Al, vou para o O. Oxigênio. Oxigênio no reagente, ó, 2y, igual, que é a setinha. Vamos tirar aqui só este sublinhado, né? 2y igual. Pronto. Aí vou lá pro produto, ó. Produto, aqui eu tenho 3z. E esse método, gente, ele nada mais é do que um método que eu vou ter que tentar pelo menos um número para poder conseguir achar os valores dessas variáveis aí, ó. Então, eu tenho variáveis x, y e z. O que está mais fácil de responder é esse de cima, então vamos para o de cima. Eu vou dizer que o x, ele vale 2. Posso sempre dizer que vale 2? Pode dizer que vale 3, que vale 4, enfim, o importante é dar certo. Se começar a aparecer número quebrado ou frações, aí você tem que consertar. Mas também não é complicado, vou deixar o 2 aí, ó. Se eu disse que x é 2, então eu vou substituir aqui, ó. X eu falei que é 2, então 2 igual 2z. Dá para achar o valor de z agora, não dá? Ó, z é igual 2 dividido por 2, z vale 1. Então tá aqui, ó, vou deixar marcado aqui o z que eu encontrei, vou deixar marcado o x que eu já encontrei. E agora tá faltando substituir bem aqui, ó. Eu não tenho y, então 2y é igual 3 vezes. Quanto que vale o z? Eu não vi que o z vale 1, então 1 aqui. Vamos lá. Aqui fica y igual 3 vezes 1, 3, dividido por 2. Olha, um número com fração, mas não tem problema não, viu? Você pode deixar por enquanto e quando for aqui a gente conserta. Então, bora substituir, ó. O x vale 2, o y eu encontrei que vale 3 sobre 2 e o z ele vale 1.
Para tirar esse número quebrado aí, ou o número fracionário, você tem que multiplicar essa reação todinha. Vou multiplicar por quanto? Numerador multiplica pelo denominador, tá? Então, multiplicando por 2 aqui, ó, que é o númerozinho de baixo, para excluir a fração, ó. Porque se eu fosse resolver essa fração, 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,5. Eu não posso deixar esse número quebrado aí. Aí, bora multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. Apaga esse, bota o 4. 2 vezes 1,5 dá 3. E 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Para você saber se o balanceamento tá ok, é só conferir, ó. Alumínio no reagente, 4. No produto, 2 vezes 2, 4. Oxigênio no reagente, 3 vezes 2, 6. No produto, 2 vezes 3, 6. Então, balanceamento ok. Escolha um método que vocês preferirem. Particularmente, como eu já disse, eu prefiro tentativas, né? Acho mais simples. Mas aí fica a critério, tá? Um beijo, bons estudos e até a nossa próxima aula. GWA em ação.